Então, agora que a gente já falou da musculatura intrínseca do membro torácico, ou seja, a musculatura que se situa inteiramente no membro torácico, tanto a origem quanto a inserção. Então, a gente vai falar agora da musculatura extrínseca do membro torácico. A musculatura extrínseca do membro torácico tem algumas funções, mas a principal delas é fazer a fixação do membro torácico no tronco. Então, ela auxilia tanto na fixação do membro torácico no tronco. Essa fixação, ela não é feita por uma articulação típica, que nem aquelas que a gente estudou entre a escápula e o húmero, entre o húmero rádio e a una. Não é feita por articulações fibrosas, nem por articulações sinoviais. Ela é feita por uma articulação que a gente chama de sinsarcose. Na verdade, não é uma articulação típica, né? É uma fixação de um elemento através de músculos. Então, o membro torácico ele é inteiramente fixado no tronco do animal através de músculos. A gente não tem ligamentos, a gente não tem cápsula articular, não tem nenhum elemento articular propriamente. A gente tem músculos que recobrem essa região e fixam esse membro no tronco. Então, se eu cortar esses músculos, que a gente chama de músculos extrínsecos, então o tronco vai se descolar do membro torácico, porque ele só é fixo através dessa musculatura. É uma musculatura extremamente forte, no formato que a gente chama de formato radial. O que significa isso? Significa que a musculatura ela tem sua fixação adjacente ao membro torácico, pode ser na cabeça, pode ser no pescoço, pode ser no tronco, no tórax, pode ser na região peitoral, mas independente de qual musculatura, ela se direciona em direção ou à escápula ou ao húmero. Então, antes da gente falar sobre essa musculatura propriamente, vamos tentar reconhecer essa peça, o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é um cão, foi realizado um corte transversal aqui no tronco dele, onde a gente está vendo a cabeça, o pescoço, o membro torácico e aqui a gente está vendo a cavidade torácica. Aqui, ó, cavidade torácica com os órgãos já removidos. Então aqui a gente está numa vista lateral direita, ou seja, a gente está vendo a face direita do animal, o antímero direito do animal. Aqui, ó, ele está o que a gente chama de decúbito dorsal, ou seja, o dorso do animal está encostado na mesa e a gente está vendo o ventre dele. A musculatura ventral e lateral do pescoço estão dessecadas e a musculatura daqui da região peitoral também está dessecada. São esses músculos aqui, a gente vai falar sobre eles. E aqui a gente vê um decúbito lateral direito, ou seja, o lado direito, o antímero direito do animal está encostado na mesa e a gente está vendo o antímero esquerdo dele. Aqui, desse antímero esquerdo, eu fiz uma dissecção um pouco mais aprofundada, um pouco mais profunda. São nas camadas profundas do músculo. Então, eu seccionei alguns. Eu vou mostrar primeiro as camadas mais superficiais e depois eu mostro a musculatura que se encontra situada mais profundamente. Aqui a gente consegue notar, vamos voltar aqui para o decúbito lateral. Esse decúbito lateral então vamos colocar aqui no decúbito lateral, onde a gente está vendo o antímero direito do animal. Esse animal se encontra mais ou menos nessa posição, onde a gente tem os ossos entre a escápula e o húmero, mas situados mais ou menos nessa posição. O tamanho é mais ou menos equivalente com esse aqui. Esse aqui é um pouquinho, o que eu estou mostrando no osso é um pouquinho maior. Então a gente está vendo mais ou menos isso daqui, ó. Lembrando que a cabeça do húmero é caudal, a tuberosidade, o tubérculo maior do húmero é lateral, assim como a tuberosidade deltoide também, ó, lateral. Então isso aqui é um húmero da direita, ele está situado nessa região, e aqui é uma escápula também da direita, situada exatamente na posição dela, onde a gente vê a espinha da escápula aqui na sua face lateral. Vocês já tiveram essa aula. Então alguns músculos vão se inserir na escápula, alguns músculos
vão se inserir no húmero. Então vamos voltar aqui. O primeiro músculo que a gente vai falar é um músculo chamado músculo trapézio. A musculatura recebe o nome de acordo com a função, de acordo com a localização ou de acordo com o formato. Então o trapézio tem o formato, o trapézio que a gente conhece, a forma geométrica trapézio, tem um formato mais ou menos assim. Ó, assim. Esse aqui é o trapézio. Então a musculatura trapézio recebeu esse nome porque ele tem mais ou menos esse formato. É o formato de um trapézio. A gente consegue ver aqui que o trapézio, o músculo trapézio, é esse daqui que eu estou segurando. Ele tem duas porções. Então uma porção estou segurando aqui, mais próximo do pescoço, e a outra porção mais próxima do tórax. Então a gente chama essa porção do trapézio de porção cervical. Quando a gente fala cervical, tem relação com a cervical, com o pescoço. Então aqui porção cervical do músculo trapézio e aqui porção torácica do músculo trapézio. A porção cervical do músculo trapézio, ela está originada aqui na linha mediana dorsal. Na verdade a gente chama de RAF fibrosa mediana dorsal. O que é RAF fibrosa mediana dorsal? É um tecido conjuntivo que fica aqui na região do dorso, aqui a gente consegue ver, onde a gente tem inserção de diversos músculos. E profundo a essa linha, a gente vê o ligamento nucal. Então em alguns livros a gente vai ver que a origem deles se dá no ligamento nucal, que profundo aqui a gente tem o ligamento nucal. Ligamento nucal é um ligamento que une, que na verdade conecta, né? O processo espinhoso das vértebras torácicas até a cabeça do indivíduo. Só que no cão ele não conecta até a cabeça, ele conecta até a vértebra chamada de axis, vértebra axis. Axis é a vértebra C2. Quando a gente fala C2 é porque tem a cervical 1, que a gente chama de átalas, e tem a cervical 2, que a gente chama de axis, é de cranial para caudal. Cervical 1 é o átalas, cervical 2 é o axis. Então, o ligamento nucal, ele conecta o processo espinhoso das vértebras até a vértebra axis. Nas demais espécies, ocorre a conexão do processo espinhoso, aqui nas vértebras torácicas, até o occipital, que fica no crânio, processo nucal, que é do osso occipital, que pertence ao crânio, ou seja, até a cabeça. Isso é uma diferença entre as espécies. Esse ligamento nucal serve para auxiliar na sustentação desse pescoço. Ele traciona o pescoço para caudal e serve para sustentar, para não deixar esse pescoço caído. Então, em alguns livros a gente vai ver que essa musculatura se insere ou se origina não nessa RAF mediano dorsal, RAF fibrosa mediano dorsal, mas sim no ligamento nucal. Não está errado. E os dois se situam na mesma região. Acontece que essa RAF é um pouco mais superficial e o ligamento é uma estrutura que passa profunda a essa RAF, que inclusive faz essa marcação dessa RAF, esse sulco que é feito pelo ligamento nucal. Então, voltando no músculo trapézio. O músculo trapézio é esse daqui, porção cervical e porção torácica. Se liga a porção cervical, se insere na RAF dorsal mediana, daqui da região cervical, e a porção torácica Então, o músculo trapézio, ele tem a origem na RAF fibrosa mediana dorsal. Fibrosa porque é um tecido fibroso, mediana porque se encontra exatamente aqui na linha sagital mediana e dorsal porque é dorsal, porque existe uma outra linha sagital mediana aqui ventral. Então, a gente está falando da dorsal. A origem dela é na RAF, do músculo é na RAF, tanto da porção cervical quanto da porção torácica. E a inserção se dá nessa linha aqui, ó. Aqui é exatamente
Isso daqui é a espinha da escápula. Então, inserção na espinha da escápula. A função é elevar e fixar a escápula e contribui também para o deslocamento cranial dessa extremidade. Quando esse músculo contrai, ele faz a elevação da escápula, ele participa da cisarcose, ou seja, da fixação dessa escápula ao tronco, e quando ele contrai, ele participa do movimento e quando ele contrai, ele participa desse deslocamento cranial da escápula. Quando ele contrai, a escápula faz uma rotação, ó, em sentido cranial, então ele auxilia também na locomoção. Esse daqui é o músculo trapézio. A gente vai ver depois no outro cão esse músculo trapézio melhor delimitado. O segundo músculo que a gente vai falar é o músculo braquiocefálico. Braquiocefálico. Bráquio significa braço. Cefálico, cabeça. Então a gente entende que o músculo braquiocefálico ele conecta o braço até a região da cabeça. É um músculo bem potente, ele é alongado, então para a gente ver, a gente até consegue ver aqui, ó, dessa vista lateral, só que para facilitar a visão, eu vou virar aqui numa vista um pouco mais oblíqua. A gente fala numa vista ventrolateral direita, ou seja, a gente está vendo um pouco de ventral e a gente está vendo um pouco da face lateral direita. O músculo braquiocefálico, ele é esse músculo aqui, ó, a faixa, é esse músculo aqui. E notem que ele é uma lâmina única. Quando chega mais ou menos nessa altura aqui, tem uma linha, não sei se vocês conseguem ver essa linha no vídeo, e depois ele se bifurca aqui, ó, em dois ramos, um mais superficial e um pouco mais profundo. Essa bifurcação em dois ramos vai variar de espécie para espécie. Então eu vou mostrar no cão e depois eu vou comentar como que é essa bifurcação nas outras espécies. Primeiro, essa linha aqui a gente chama de intersecção ou intersecção clavicular. O que é intersecção clavicular? É um resquício da clavícula. Em cães, em gatos, a gente pode encontrar uma clavícula bem vestigial, mais ainda no cão, que pode ser óssea ou não, e se encontra exatamente nessa região. A clavícula ela é um osso que a gente encontra principalmente nos animais que fazem esse movimento aqui de subir, escalar um tronco, de derrubar um cupinzeiro, de caçar dessa forma. Então, os animais que precisam de força nesse sentido aqui, ó, de abraçar alguma coisa, são os animais que geralmente a gente encontra uma clavícula bem desenvolvida. Por exemplo, os humanos, por exemplo, o tamanduá, são animais que abraçam, que agarram, são animais arborícolas, são animais que sobem árvore, que precisam desse movimento bem desenvolvido. Então a gente encontra a clavícula. Agora, nos animais domésticos, essa clavícula ou é completamente ausente, ou ela é completamente rudimentar. Então, no felino, se a gente tirar um raio-x, a gente ainda vai encontrar uma partezinha óssea aqui no raio-x. E muita gente confunde achando que é um corpo estranho, não é nada disso, é a clavícula. A gente tem que saber que ela pode se apresentar de forma ossificada, mesmo que rudimentar, ou não. Às vezes a gente não encontra, às vezes ela não está ossificada. E às vezes a gente só encontra essa pequena linha aqui, ó, que é uma linha fibrosa, que marca onde estaria a clavícula ali. É uma parte vestigial da clavícula. Nos ruminantes, nos bovinos, a gente encontra essa linha bem delimitada. Nos pequenos ruminantes, a gente não encontra essa linha. Então, a gente faz uma divisão do músculo de acordo com a altura do ombro, porque aqui é exatamente o ombro do animal. O ombro está aqui e aqui está a intersecção clavicular. E por que eu estou falando tanto da clavícula? Porque o músculo se bifurca imediatamente cranial essa intersecção clavicular. E a gente dá nome a essas porções musculares. E esse nome tem a ver com o nome da clavícula em grego. Clavícula, em grego,
é cleido, cleido. Então, cleido. Cleido vem de clavícula, clavícula vem de chave. Clavícula é porque a clavícula rotaciona no movimento nesse movimento de adução, ela faz uma rotação para quem tem clavícula bem desenvolvida, como os humanos, por exemplo. Vocês podem colocar a mão aqui na medial ao ombro de vocês vão sentir uma clavícula de cada lado. É muito comum fratura de clavícula em queda de, por exemplo, a pessoa está montando a cavalo, cai do cavalo, apoia o braço e faz uma fratura da clavícula. Isso é bem comum. E a clavícula vem do grego de cleido. Cleido braquial, essa porção do músculo que é da intersecção da clavícula até o úmero. A gente chama de cleido braquial. É uma porção do músculo braquiocefálico. Então aqui é cleido braquial, aqui é cleido cefálico. Só que o cleido cefálico, por sua vez, tem duas porções. Então no cão, a gente vai ter uma porção que vai do cleido, ou seja, dessa linha, dessa intersecção da clavícula, até a cervical, até a RAF fibrosa, aqui ó. Tudo isso aqui é cleido cervical, porque vai da clavícula até a porção cervical. E tem uma outra, um pouco mais profunda, ó, um pouco mais profunda do que a cleido cervical, que segue em direção ao processo mastoide. Ao processo mastoide. Como vocês não tiveram aula de crânio ainda, eu vou mostrar aqui. Então aqui a gente tem o processo mastoide do osso temporal. O osso temporal é esse osso aqui do crânio. Se eu virar aqui para vocês, vocês estão vendo uma vista caudal do crânio. Essa asinha aqui, ó, é o processo mastoide do lado direito. E aqui a gente tem um outro processo mastoide do lado esquerdo. Então esse crânio estaria disposto dessa forma aqui, ó, de modo que esse músculo aqui, ó, ele sai da intersecção clavicular e se insere aqui na região do processo mastoide, ou seja, exatamente aqui, ó. Então esse músculo braquiocefálico no cão, ele tem uma origem do cleito, ou seja, na intersecção clavicular, e uma inserção. Uma porção tem uma inserção na região cervical e a outra na cabeça, no processo mastoide. Isso a gente vê nos cães, na verdade nos carnívoros, no gato também. Nos ruminantes, a gente vai ter o cleido braquial, igual a esse daqui, e a gente vai ter aqui uma porção chamada cleido occipital, que vai em direção não ao pescoço, mas em direção ao osso occipital, que é aqui, ó. Esse osso é o osso occipital, tudo isso aqui é osso occipital. Então ele tem uma porção em direção ao occipital, que a gente chama de cleido occipital, e a outra porção em direção ao processo mastoide, que a gente chama de cleido mastóide, isso em ruminantes. Em equinos, a gente não tem essa bifurcação. A gente tem uma porção única que vai do bráquio até o cleido e do cleido até o processo mastoide. Então a gente pode chamar de porção cleido-mastoide, mas é a única porção que tem, ok? Então o braquiocefálico do equino se divide em cleido braquial e cleido mastoide. O braquiocefálico nos ruminantes se divide em cleido braquial, depois bifurca, formando cleido occipital e cleido mastoide, em ruminantes. Em cães, a gente vê cleido braquial, dividindo, formando cleido cervical, em direção ao pescoço, e cleido mastoide, em direção ao processo mastoide. Ok? Aqui, ó, mais ou menos entre o cleido braquial, entre o cleido cervical e o cleido mastoide, se a gente fizer uma dissecção aqui um pouco mais funda, a gente vai encontrar esse linfonodo aqui, ó. Tá vendo? A gente encontra essa massa aqui, é um linfonodo, chamado de linfonodo cervical superficial. O linfonodo é um órgão que vocês vão aprender mais tarde, vocês vão aprender depois,
que é um órgão de defesa, é um órgão de reconhecimento de patógenos, produção de anticorpo. Então aqui a gente tem um linfonodo, a gente tem vários linfonodos ao longo do nosso corpo, e aqui a gente tem um bem importante, a gente pode até fazer palpação para ver se ele tem aumento de tamanho. Então a gente já viu o músculo trapézio e o músculo braquiocefálico. A função do músculo braquiocefálico. Quando a cabeça e o pescoço estão fixos, ou seja, estão parados, esse músculo aqui, ele causa, o braquiocefálico, ele causa a extensão da articulação do ombro, ou seja, quando ele contrai, ele faz esse movimento aqui, ó, de extensão da articulação do ombro. Ao mesmo tempo, ele flexiona o membro torácico. Retirar o flexono do membro torácico. E quando o membro está fixado no solo e esse músculo contrai, ele pode fazer ou a flexão do pescoço, flexão ventral do pescoço, ou ele pode fazer uma flexão lateral do pescoço, se apenas um dos músculos se contraírem. Então, se o braquiocefálico do lado direito se contrair, ele vai fazer uma flexão para o antímero direito, ó, aqui numa vista ventral. Se esse músculo aqui se contrai, somente esse, ele vai fazer isso daqui. Se o da esquerda se contrai, ele vai fazer isso daqui. Se os dois se contraem junto, ele faz esse movimento aqui, ó, esse movimento de flexão da cabeça e do pescoço, até porque ele tem uma inserção na cabeça e uma inserção no pescoço. Músculo homotransverso. O músculo homotransverso é esse músculo aqui, ó. As fibras dele são transversais à fibra do braquiocefálico. E ele é bem fácil de achar, porque ele é o único que tem as fibras nessa direção, nessa região, né? Óbvio que a gente tem outros aqui mais ventral, mas lateralmente ele é o único que tem as fibras nessa direção longitudinal, cortando transversalmente o músculo braquiocefálico. Então esse aqui é o músculo homotransverso. Em alguns livros vocês podem encontrar também com o nome de homotransversário. Esse músculo aqui tem a origem na asa do Atlas, que é a vértebra C1. A asa do Atlas, o Atlas é uma vértebra que apresenta duas asas, uma lateral direita e uma lateral esquerda. Aqui é uma asa, aqui é outra asa e aqui é um corpo. Então esse músculo aqui, ele tem sua origem na asa do Atlas, a gente consegue palpar aqui a região da asa do Atlas. E a sua inserção é no acrômio da escápula. Ó, se vocês seguirem reto esse músculo, ele fica aqui distal à espinha da escápula. Essa região aqui, tá aqui, ó, é o acrômio da escápula, ó, mesmo sentido, acrômio da escápula. Então, origem na asa do Atlas, inserção no acrômio da escápula. E ele se encontra revestido parcialmente pelo músculo braquiocefálico. A porção mais cranial dele, ó, está revestido pelo braquiocefálico. A porção mais caudal está à mostra. A gente não precisa tirar nem nada, ela é bem superficial. Qual é a função desse músculo? Quando ele contrai, ele vai pegar essa extremidade distal da escápula e fazer uma rotação, levando ela para cranial. Ó. Ele faz esse movimento. Então ele faz o avanço do braço, ele adianta o membro. Ele participa da locomoção, adiantando, avançando o membro. Ele pode participar também na flexão lateral do pescoço, até porque ele está relacionado, a sua origem se dá aqui no Atlas. Então ele pode fazer esse movimento, mas ele não é o principal músculo que vai fazer esse movimento. A função principal desse músculo é, de fato, fazer o avanço desse braço, seguir cranialmente com esse braço para auxiliar na locomoção. Agora um outro músculo aqui que é bem grande
e de fato o nome dele faz jus ao tamanho, que é o músculo grande dorsal. Aqui ele está seccionado, esse grande dorsal, mas ele é um músculo bem superficial, com formato triangular. Ele é um dos maiores músculos que a gente vai encontrar dessa classe de músculos extrínsecos do membro torácico. E além de ser o maior, ou um dos maiores, ele com certeza é o mais potente. Ele contribui aqui para fazer o formato do tórax, então a gente consegue palpar esse músculo, a gente consegue sentir esse músculo no animal vivo através da pele. Então a gente consegue, ele possui uma silhueta no animal vivo e ele faz uma cobertura látero-dorsal desse tronco. A origem dele é na fáscia toracolombar, que é uma fáscia, ou seja, uma película de tecido conjuntivo que une aqui na região do tórax e a região lombar. Eu vou mostrar melhor essa fáscia toracolombar quando eu estiver falando da musculatura do abdômen. Vocês vão ver uma foto dela melhor. Então a origem é na fáscia toracolombar e a fáscia toracolombar, por sua vez, ela se relaciona também com o processo espinhoso das vértebras lombares e o processo espinhoso das vértebras torácicas, ok? Então aqui, ó, aqui foi seccionado, é claro. Então a gente pode falar que esse músculo aqui tem origem na fáscia toracolombar e indiretamente no processo espinhoso das vértebras torácicas e lombares, porque essa fáscia está completamente aderida nesse processo espinhoso. A inserção desse músculo grande dorsal, é na tuberosidade redonda maior do úmero. Não sei se vocês lembram, a tuberosidade redonda, se eu colocar aqui a posição, o úmero está nessa posição aqui, ó. Aqui a gente tem a tuberosidade deltoidea e medialmente a gente tem essa tuberosidade aqui, ó, que é a tuberosidade redonda maior do úmero. Aqui também se liga o músculo redondo maior do úmero. Então, eles, junto com o redondo maior, é onde ocorre a fixação do músculo grande dorsal. Então, a gente já viu a origem e a inserção. E a função desse músculo é movimentar esse braço caudalmente. É fazer esse movimento caudalmente. Quando esse músculo contrai, ele traciona caudalmente esse membro torácico e, ao mesmo tempo, ele faz a flexão da articulação do ombro. Então, esse ombro vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse ombro vai fazer esse movimento, tudo bem? Ele traciona, imagina eu tracionando esse húmero para cá. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Se eu tracionar o húmero, ele vai fazer aqui, ó. Esse movimento, ou seja, a flexão da articulação do ombro e a tração desse membro caudalmente. Esse é o músculo grande dorsal. Se eu fixar esse membro, no solo, ele vai fazer o quê? Pegar esse tronco e fazer o avanço desse tronco. Ele vai tracionar esse tronco para cranial. Se vocês notarem, ele faz exatamente o contrário do que o músculo braquiocefálico faz. O músculo braquiocefálico está puxando nessa direção e o músculo grande dorsal nessa direção. Quando a gente tem músculos que fazem movimento oposto, a gente fala que os músculos são antagônicos. Músculos antagônicos fazem movimentação oposta. Esse aqui avança o braço, esse aqui traciona caudalmente o braço. Ok? Vamos agora para os músculos peitorais. Os músculos peitorais a gente vai ver aqui numa vista ventral do animal. A gente consegue notar que essa é a região peitoral. Aqui a gente tem duas porções de um músculo que a gente chama de músculos peitorais superficiais. E aqui a gente tem um músculo que nessa dissecção aqui não está boa porque ele foi cortado e ele ainda retraiu por causa da fixação. Mas aqui, onde eu estou passando a mão, é o músculo peitoral profundo. Então, a gente tem 2 peitorais superficiais e um peitoral profundo.
Os peitorais superficiais a gente tem dois. É o músculo peitoral descendente de descida, de ir em direção caudal. Músculo peitoral descendente, que é esse daqui, que eu estou segurando, é o mais cranial. E o músculo peitoral transverso, que é essa daqui, que é uma faixa. O peitoral descendente, ele é mais robusto, apesar dele ser mais achatado ou mais estreito, ele é mais forte, ele é mais robusto, mais grosso. O peitoral transverso, ele é uma lâmina bem fininha. Não sei se aqui vocês conseguem ver, talvez não. Virar para cá, ó. É uma lâmina bem fininha e larga. Então o peitoral transverso, ela vem até aqui, ó. O peitoral transverso, ele vem até aqui. E o peitoral descendente, essa faixa aqui, ele é forte e ele é mais superficial que o peitoral transverso. O peitoral descendente. O peitoral descendente, ele tem a origem aqui no manúbrio do externo. Lembra do manúbrio do externo? Essa porção mais cranial do externo dos animais. Ele tem a origem aqui no manúbrio do externo, enquanto o peitoral transverso, que é esse daqui, ele tem a origem na face lateral do externo. Então aqui está o externo, caudalmente, o peitoral transverso tem a origem aqui na face lateral do externo. Ok? Manúbrio, peitoral descendente, e peitoral transverso, face lateral do externo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então aqui eu tenho um músculo descendente, peitoral descendente, e aqui outro músculo, peitoral descendente, do lado esquerdo, do lado direito. A origem deles se dá no externo, uma na parte do manúbrio e a outra lateralmente, porém a inserção deles se dá mais ou menos junto, se inserem na crista do úmero. A crista do úmero é essa região aqui, ó. Crista do úmero é essa linhazinha aqui, ó, que eu pintei de azul. Então aqui a gente tem a tuberosidade deltoide, aqui é uma face lateral, tuberosidade deltoide, e aqui a gente tem a tuberosidade redonda maior. E aqui, ó, mais ou menos contínua com a crista com a tuberosidade deltoide, a gente tem a formação dessa crista aqui, ó. Tudo bem? Essa daqui é a crista do úmero. Então o úmero ele está inserido exatamente dessa região aqui, ó, dessa forma. Essa musculatura está se inserindo em toda essa crista aqui, ó, em toda essa face. Tudo bem? Na face mais cranial, olha aqui, ó, cranial, caudal, cranial, lateral, caudal. Cabeça do úmero é caudal. Aqui, em direção a essa crista. Tudo bem? Agora a gente já falou do peitoral, dos peitorais superficiais, que é o descendente e o transverso. Vamos falar do peitoral profundo, que é esse grande aqui, apesar dessa peça estar feia, ele é grande, ele é contínuo e ele também é triangular. Ele termina mais ou menos nessa altura aqui, ó. Ele terminaria mais ou menos nessa altura onde está o meu dedo. Ele é grande esse músculo. Ele é parcialmente revestido pelos peitorais superficiais, então se eu secar aqui embaixo, ó, onde está meu dedo, ele continua, o peitoral profundo continua aqui. Então ele está completamente, a porção cranial dele está profunda a essa porção dos músculos peitorais superficiais. A origem é ao longo do externo e das cartilagens costais. Então aqui a gente tem o externo, ventralmente, e as cartilagens costais, mais ou menos nessa região aqui do tórax. Então o peitoral profundo ele tem a origem tanto no externo quanto das cartilagens costais. E a inserção dele se dá lá no tubérculo maior e no tubérculo menor do úmero. Olha aqui, ele segue cranialmente, vou colocar o úmero aqui de novo. Aqui, ele segue cranialmente, passando por aqui, ó, e sai se inserindo aqui no tubérculo maior e aqui no tubérculo menor, ó. Tubérculo maior, tubérculo menor. Então, peitoral profundo, tubérculo maior e menor. Peitorais superficiais, crista do úmero. Ok? Qual é a função da musculatura peitoral? Tanto a superficial quanto a profunda
tem função para suspender esse membro, para sustentar esse membro no tronco. Então eu não consigo separar esse membro, porque ele está ajudando na fixação com o tronco. E quando eles contraem, ele faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento de aproximar o membro em direção ao tronco. Ou seja, é o movimento oposto da abdução. Abduzir é abrir. O movimento oposto chama adução. Adução. Então, quando a gente faz a adução, a gente aproxima o membro no tronco. Então, imagina esse músculo contraindo, olha o que o braço vai fazer. Viu? Esse braço se aproximou do tronco. Ele faz um movimento de adução. Não confundam. Abdução, lembra do ET, um disco voador. Chega e vai abduzir alguém. Ou seja, vai levar, vai abrir, vai levar essa pessoa. Vai abduzir, abrir o braço. Agora, a adução é o contrário. A adução é aproximar. Abduzir é afastar. Abdução, afastar. Músculo peitorais superficiais e músculo peitoral profundo. Vamos falar agora do músculo romboide. Vamos voltar aqui para a vista lateral direita. Retornando, aqui a gente tem o braquiocefálico, porção cleidocervical. E aqui a gente tem o músculo trapézio. Se eu rebater essa porção cleidocervical e rebater esse músculo trapézio, eu vejo um músculo aqui, ó, profundo a eles, que é chamado de músculo romboide. Então eu vou virar o animal de antímero, porque lá eu rebati esses músculos e a gente vai ver o músculo romboide de uma forma mais clara. Então, ó, vista lateral direita, vista ventral, vista lateral esquerda. Aqui na vista lateral esquerda, vamos reconhecer as estruturas que a gente já havia visto. Então aqui, ó, espinha da escápula, aqui, ó, espinha da escápula. Aqui eu tenho uma porção do músculo trapézio, que é a porção torácica do músculo trapézio, onde eu estou passando meu dedo. E aqui seria a porção cervical do músculo trapézio. Aqui seria a porção cervical do músculo trapézio. Tem a origem aqui na ráfia mediana dorsal e a inserção aqui na espinha da escápula. Então eu fiz uma incisão, um corte aqui no músculo trapézio, porção cervical, ó. Cortei e abri. Cortei e abri. Aqui eu fiz um corte da porção cervical do músculo braquiocefálico, ou seja, cleidocervical. E ó, fiz um corte e abri também. Então a gente encontra esse músculo aqui, ó, que tem um sentido longitudinal, segue em direção à cabeça, que é o músculo romboide. O músculo romboide tem 3 porções. Essa porção aqui, ó, que vai em direção à cabeça, a gente chama de músculo romboide da cabeça. Esse um pouco mais dorsal aqui, ó, em direção à linha sagital mediana, a gente chama de músculo romboide cervical. E existe um músculo romboide torácico que a gente não consegue ver nessa peça, porque ele está profundo a esse músculo trapézio aqui, ó. E ele está indo em direção ao tórax. Então tem a parte torácica, ou seja, músculo romboide torácico, ou músculo romboide porção torácica, músculo romboide porção cervical e músculo romboide porção da cabeça, ou porção cefálica. Muitas vezes a gente não consegue distinguir entre essa porção da cabeça e a porção cervical. Então, em alguns livros vocês vão encontrar com o nome de músculo deltoide, porção cervical e ponto. Ok? Abaixo desse músculo deltoide, a gente tem um músculo chamado de esplênio, que não tem nada a ver com a musculatura extrínseca do membro. Ele tem a ver com a parede lateral do pescoço, lateral e dorsal do pescoço. Esse daqui, ó, esplênio. Então esse é o romboide. Qual é a origem do músculo romboide? O romboide tem uma origem bem ampla,
na ráfide fibrosa dorsal do pescoço, se for o romboide, porção cervical, e nos processos espinhosos daqui da região torácica, se for o romboide, porção torácica. O que é o processo espinhoso? A vértebra, era mais ou menos assim, onde a gente tem dois processos transversais e um processo espinhoso. Então ela tem uma protuberância indo para a dorsal. Isso aqui é o processo espinhoso e aqui são os processos transversais. Vocês vão aprender isso depois. Então o romboide, porção torácica, ele vai em direção ao processo espinhoso das vértebras torácicas. A inserção na borda dorsal da escápula, lembra da escápula aqui, ó? Borda dorsal da escápula. Na borda dorsal a gente vai ter a cartilagem da escápula. Então na borda dorsal, na face medial. Então aqui a cartilagem da escápula e na borda dorsal, na face medial da cartilagem da escápula, a gente vai ter a inserção do músculo romboide. Todas as porções do músculo romboide vão se inserir aqui. Então, o músculo romboide vai se inserir na face medial da cartilagem da escápula. O músculo, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, não lembro agora, do trapézio. O trapézio vai se... o trapézio eu já falei, né? Que é na espinha da escápula. E tem um outro músculo, que é o músculo serrátil, que vai se inserir aqui, ó, na face serrata, que é na face medial da escápula. Vocês já viram a face serrata ou serrátil na aula de osteologia, mas daqui a pouco a gente fala dele. Qual é a função do músculo romboide? Levantar e retrair esse membro torácico. E se esse membro estiver fixo, ele vai fazer a extensão do pescoço. Extensão do pescoço. Tem gente que fala, eu já vi esse termo em algum lugar, falando ventroflexão e dorsoflexão. Na verdade, esse termo não é o mais adequado. É flexão, é esse movimento, e esse movimento aqui é a extensão do pescoço, tudo bem? Não é dorsoflexão, é extensão do pescoço. Então o músculo romboide, ele auxilia na extensão do pescoço. Além de levantar esse membro, ó, em direção dorsal. E sustentar também. Em alguns animais, a gente pode ver lesão de romboide, às vezes lesão de serrátil também, e essa musculatura aqui, ela fica... Essa escápula, ela fica elevada, ela perde a sustentação, ela fica acima do nível das vértebras. Vamos falar do último músculo agora, que é o músculo serrátil ventral. Primeiro vamos tentar entender o que o nome quer dizer para a gente. Serrátil significa serra, serrátil. Então tem alguma porção do músculo que lembra uma serra. E de fato, o músculo serrátil ventral, ele tem a origem do processo transverso das vértebras. Opa! E de fato, o músculo serrátil, ele tem uma estrutura que lembra os dentes de uma serra, que é a origem desse serrátil. Ele se adere no tronco e os músculos se inserem parecendo os dentes de uma serra. Eu vou mostrar em outra peça que vai ficar mais fácil. Então o serrátil ventral a gente divide em duas porções. Uma porção cervical, que vai em direção ao pescoço, e uma porção serrátil. Eu estou fazendo esse movimento com a mão porque o serrátil, de fato, ele parece um leque. Ele parece um músculo que se abriu em formato de leque exatamente nessa disposição que eu estou mostrando. O serrátil que vai em direção ventral, que vai em direção ao pescoço, a gente chama de serrátil ventral cervical. A origem dele é no processo transverso das vértebras cervicais, entre mais ou menos a terceira cervical e a sétima vértebra cervical, ou seja, a última vértebra cervical.
Já o serrátil ventral, torácico, porção torácica, ele vai em direção, o serrátil ventral, porção torácica, ele vai em direção às costelas caudais. Já o músculo serrátil ventral, porção torácica, ele se insere nas vértebras das primeiras 7 a 8 costelas, na face lateral das primeiras 7 a 8 costelas. Eu vou mostrar em outra peça que vai ficar mais fácil da gente ver. Então essa é a origem. Eu falei inserção, desculpa, é a origem desse músculo. Origem ou no processo transverso ou nas 7 e 8 primeiras costelas daqui da região do tórax. Então, a origem do músculo serrátil ventral, se for a porção cervical, é nas vértebras, no processo transverso entre a terceira e a sétima vértebra cervical. Se for a porção torácica, é nas primeiras 7 a 8 costelas, na face lateral das costelas. Essa é a origem. A inserção do músculo serrátil ventral se dá aqui na face serrata da escápula, exatamente nessa face aqui, ó, medial. Então, se eu fizer, tentar colocar para vocês essa imagem aqui, ó, não sei se na câmera vai dar para ver direito. Aqui a gente vê um pedaço do músculo subescapular, e aqui, ó, onde eu estou segurando, é o músculo serrátil ventral. Porção torácica, porque está se unindo às costelas, ó, e a inserção dele se dá aqui na face medial da escápula, na face serrata da escápula. Eu vou mostrar em outro animal que vai ficar mais fácil. Esse músculo serrátil ventral é o mais importante dentre os músculos que suportam o tronco no membro, ou seja, que suporta o tronco, que a gente chama de aparelho suspensório do tronco. E se esse membro fica fixo, ele Esse músculo é o músculo mais importante do aparelho suspensório do tronco, ou seja, dentre os músculos que fazem essa suspensão do tronco, fixação do tronco no membro torácico. E além disso, se esse membro ficar fixo, a parte cervical desse músculo serrátil ventral, a parte cervical consegue levantar e lateralizar o pescoço. A parte torácica propulsiona o tronco para cranial e participa do movimento de inspiração, ou seja, ele tem o poder de expandir a cavidade torácica e facilitar a entrada de ar. Então ele pode participar também dentre os músculos respiratórios. Aqui, ó, a gente está vendo outro animal. Isso aqui é um ovino. Um ovino, ele não cabe inteiro na tela, mas é só para mostrar para vocês o músculo serrátil ventral. Aqui a gente só está vendo o músculo serrátil ventral, porção torácica. A porção cervical a gente não consegue ver nessa peça porque foi seccionada. A escápula estaria mais ou menos nessa região. Então, o músculo serrátil ventral está seccionado aqui. Ele tem uma origem aqui, ó, olha aqui a origem deles, parecendo dentes de um serrote, de uma serra. Por isso que ele chama de serrátil, ó, parecendo dentes na face lateral das costelas. E a inserção se dá aqui, ó, na face medial, na face serrata, né? Medial à escápula. Então a escápula estaria aqui, na verdade, e esse músculo vira para cá, ó, até se inserir nessa região. Tudo bem? Como se fosse um raio, ó, se inserindo aqui.
E aqui, ó, aqui é um outro cão. Aqui ele está em decúbito lateral, vocês estão vendo uma vista esquerda dele. E eu queria mostrar essa peça, porque a gente consegue ver muito bem o músculo trapézio aqui, ó. Músculo trapézio, com formato de um trapézio, ó. Esse aqui é o músculo trapézio, que tem a origem aqui na ráfia mediana dorsal, na ráfia fibrosa, né, mediana dorsal. E a inserção dele se dá aqui, ó, na espinha da escápula. Aqui a gente tem a porção torácica e aqui a gente tem a porção cervical. Se a gente afastar um pouco com a mão aqui mesmo, sem cortar o músculo trapézio, a gente vai ver um pedaço, aqui ó, um pedaço do músculo romboide, ó, romboide da cabeça e romboide cervical, aqui ó. Aqui é o músculo romboide. Os outros músculos aqui foram retirados, ó. Então a gente não consegue ver, aqui já foi completamente seccionado, peitoral, por isso que a gente consegue fazer esse movimento. Aqui o... Ah, olha aqui o grande dorsal, ó. O grande dorsal dá para ver bem aqui. Deixa eu ver se dá para colocar na câmera. Aqui. Então esse aqui, ó, músculo grande dorsal, com essa inserção aqui, ó, próximo ao cotovelo, da tuberosidade redonda maior. Quando ele contrai, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Imagina esse músculo contraindo, ó. Ele vai tracionar para caudal esse membro. Então, acho que é isso. Deu para falar tudo que deu para mostrar mais ou menos todos os músculos extrínsecos do tronco.